eu lembro que eu fiquei indignada. A indignação tem o poder de transformar as nossas Com vidas. certeza. E quando eu volto da casa paroquial, que o padre tinha me dito não, né? Eu estava procurando um emprego na casa Não é paroquial. possível. Sério, eu conto isso no meu livro. E aí o padre me disse não e eu fiquei muito indignada. Mas quantas vezes a gente não percebe a mão de Deus sobre a gente? Verdade. Era Deus dizendo, minha filha, não é isso para você. Você é o não de Deus mesmo, né? Por muito tempo só limpando casa, limpando o chão. Você pode fazer uma coisa mais grandiosa, né? Sim. E eu fiquei indignada e naquele dia eu enjoelhei em frente a um crucifixo e falei, já que ninguém me dá emprego nessa cidade, Sim. eu vou criar o meu e gerar muitos outros. Seja bem-vindo a mais um episódio do Assincast. Esse é o podcast da Assincar. E nesse episódio, a gente traz uma história inspiradora, né? Aqui a gente gosta de contar, inclusive, histórias que fortalecem o mundo empreendedor. E não poderia ser diferente dessa vez, trazendo uma pessoa que traz essa história forte de Carmópolis, carrega consigo essa imagem de Carmópolis, que é a Mazé, e carrega Mazé Doces, que é um doce. Mazé, seja muito bem-vinda ao Assincast. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Ana. É uma alegria enorme estar aqui com você, com vocês, né? Com todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente vai andar um pouquinho pela sua história, porque eu falo que a sua história é uma história de inspiração. Já falei isso com você, admiro sua história, né? E eu gostaria que você pudesse contar para nós aqui como é que foi que nasceu a Mazé Doces. Obrigada aí por todo o seu carinho. Eu falo que falar da minha história é sempre uma alegria para mim, porque às vezes a gente busca inspiração em outras histórias, mas eu acredito que a gente tem que voltar sempre para a história da gente, para se inspirar. Para nossa origem, né? Por tudo que a gente já passou, já ultrapassou, já sobreviveu, né, a muitos desafios. Sim. E eu comecei a fazer doces, não foi pensando no negócio, eu comecei por necessidade, né? Sim. Porque chegou um momento que eu estava desempregada, com 2 filhos para criar. E após procurar emprego por 1 ano nas ruas de Carmópolis, eu lembro que eu fiquei indignada. A indignação tem o poder de transformar as nossas vidas. Com certeza. E quando eu volto da casa paroquial, que o padre tinha me dito não, né? Eu estava procurando um emprego na casa paroquial. Não é possível. Sério, eu conto isso no meu livro. E aí o padre me disse não e eu fiquei muito indignada. Mas quantas vezes a gente não percebe a mão de Deus sobre a gente? Verdade. Era Deus dizendo, minha filha, não é isso para você. Você é o não de Deus mesmo, né? Por muito tempo só limpando casa, limpando o chão. Você pode fazer uma coisa mais grandiosa, né? Sim. E eu fiquei indignada e naquele dia eu enjoelhei em frente a um crucifixo e falei, já que ninguém me dá emprego nessa cidade, Sim. eu vou criar o meu e gerar muitos outros. Ana, eu fui dormir, isso era março de 99, sem saber o que eu ia fazer. E quando eu acordei, eu pensei, vou fazer doces. Naquele dia eu não tinha R$1 para comprar leite para os meus filhos. E aí, foi aí que eu falo que eu percebi que aquela semente que a minha mãe plantou em mim lá na infância germinava. Porque minha mãe obrigava a fazer doces, né? E eu não gostava. Quando ela era era doceira também? Não, fazia os doces para casa. Tá. Ela fazia goiabada para vender. E ela Sim. me obrigava muito a fazer esses doces e eu não gostava. Sei. E aí eu fui na vizinha, comprei leite. Fui no mercadinho, comprei açúcar e amendoim. Fiz uma receita de doces. Saí nas ruas para vender. Vendi aqueles 2 quilos de doces cortadinho, mais 40 pedaços, ganhei R$20. Sim. E aí eu percebi naquele momento que eu mudaria o rumo da minha vida. Mudei mesmo. Isso que eu ia te perguntar. Nunca mais parei de fazer doces. Qual foi o momento que você falou assim, agora vai? Que hora que você sentiu isso? Falou assim, não, a coisa tá fluindo, tá funcionando, agora vai. Foram tantos desafios que, pra te ser sincera, eu nunca pensei assim, agora vai. Não, Sim. eu só Não teve esse corte? Não teve. Tem pessoas que têm essa percepção, mas eu não tive essa percepção na minha história. Eu só ia. Eu sempre fui. Eu estou indo e eu irei. Você Essa tá é a minha enviada, decisão. você só vai. Só vou, porque eu acho que todos os dias a história da gente muda, a gente tem trechos novos para contar, a gente supera os novos desafios, a gente cria desafios para superar. E isso que é o bacana, né? Porque imagina se fosse a monotonia, que agora eu vou, cheguei. Não, eu tenho que ir sempre. Até porque é a maré alta que faz bom marinheiro, né, Mazé? E além do mais, pensa que quando a gente fala, né, a turbulência e a maré, às vezes a gente sobe, é como uma onda mesmo, você vai pro topo, mas você não pode ficar na crista da onda a vida inteira, porque a onda vai quebrar e você vai quebrar junto. Aí você vai, né, para baixo, depois você tem que emergir e subir de novo. Ninguém permanece no alto do morro, do pico. Ninguém permanece no pico a vida inteira. Então você sobe,
como se faz, sente, colhe os louros, a glória, e depois você automaticamente vai descer. E é hora de subir de novo. Eu ouvi numa ministração falando o seguinte, que os momentos que a gente está no baixo, é para a gente poder olhar para cima e saber que o socorro vem do alto. Sim. Né? Sim. É para isso que a gente tem esses altos e baixos, né? E eu imagino que a sua história deve ter tido muitos, né? Teve e tem. Ainda tem, né? Mas ainda tem. Como empreendedora é impossível sempre não ter, teremos, né? Eu queria saber dessa sua trajetória até hoje, até aqui, né? O maior desafio que você pode contar pra gente, assim, que você viveu. Falar assim, não, isso pra mim foi desafiador. Eu tive tantos desafios, mas para mim, o mais difícil, assim, de superar, porque foi no início. Sim. A falta de conhecimento atrelada à falta de recurso financeiro. Sim. Imagina, você tem a ideia de fazer doces para sustentar a sua casa, a sua família, mas você não tem conhecimento nem de negócio, e muito menos dos doces que você vai fazer. Sim. Você não tem dinheiro para começar aquilo ali. Uhum. Você só tem uma vontade. E aí é nesses momentos que a gente olha, nesse momento grande de desafio, como que eu vou superar isso? Não existe nenhuma outra regra, não existe nenhuma outra dica que não seja fazer com o que tem. Uhum. Então, quando a única opção é ser forte, né, Marcela? Ser forte. Eu não tinha, eu tive que aprender, eu tive que voltar a estudar, eu tive que ler muito, eu tive que fazer muitos cursos, eu tive que buscar muito conhecimento. E exatamente aí nessa busca, eu estava aberta para tudo isso, né? Os meninos eram pequenos Pequenos. Gabriel tinha 1 ano e pouquinho, Tiesá tinha 8 anos. A gente vendia doces nas ruas de Carmópolis. Eu por um lado, Tiesá na outra. Sim. Então aquilo era tão desafiante. E aí hoje eu faço muitas palestras para as associações comerciais. Sim. Né? E eu tenho muito orgulho da nossa associação comercial. Porque foi justamente aí. Eu falo que a faculdade da minha vida, porque eu não tenho faculdade, Sim. eu não tenho estudo. Ela veio do seminário Empretec. E quem trouxe o seminário Empretec para Carmópolis há muitos anos? Nós estamos falando de 2004, né? No momento que eu tinha uma dívida. De 21 anos atrás. Eu tinha uma dívida para pagar. Sim. Eu estava trabalhando para pagar uma dívida. Eu não tinha ideia de que eu tinha um negócio, sabe? Você não tinha essa visão? Não, eu estava ali à deriva. Sim. Né? E na época quem era presidente era o Clayton. Tá. Ele foi uma das pessoas, como presidente da associação comercial. Eu tenho muito orgulho de falar isso, que ele me inspirou, porque no momento que as pessoas me diziam que doce não dava dinheiro, nem meu pai acreditava em mim, nem a minha família. Eu tive um momento que trabalhei muito. E eu fiquei muito doente. Meu pai chegou um dia perto de mim e falou assim, minha filha, desiste, deixa de fazer doce não dá dinheiro. Você já está doente, você vai ficar pior. Eu falei, pai, eu não posso desistir. Naquele momento, não era uma opção para mim desistir. Eu tinha uma dívida de R$5.000 para pagar, para fazer minha primeira cozinha. Eu tinha 2 filhos pequenos para sustentar. Você já estava iniciada há quanto tempo, mais ou menos? Isso no início, eu comecei em 99, do ano de 2000, né? Tá. Eu tinha um sonho para realizar. Se eu tivesse desistido naquele dia, hoje nós não estávamos aqui, não estaríamos aqui. Verdade. E aí eu lembro que eu estava lá lutando com todos os desafios da falta de conhecimento, da falta de dinheiro. O meu primeiro contato foi com o Sebrae, que eu ligo para lá achando que eles iam me dar receita de doces, né, para fazer um doce maravilhoso. Claro. E eles falavam, o Sebrae era negócios, mas eu não sabia. Eles me deram um ponto de partida, mandaram para mim, eu li aquilo, não entendi. Eu voltei a estudar para entender aquilo ali. Então eu já tinha uma ideia da instituição do Sebrae que existia. E aí eu estava no meio daquela turbulência toda, dívida, sem saber o que fazer ali, sem conhecer nada sobre negócios, né? Eu estava aqui em Carmópolis, perdida. E um dia eu estava lá na minha fabriqueta, como eu dizia. E quem que chega? O presidente da associação comercial. Sim. Com o Thales, que era técnico do Sebrae. E naquele dia eu recebi 2 grandes presentes. Eu posso dizer que é através da associação comercial. Então, às vezes a gente não é justamente isso que eu ia te perguntar. Como é que foi a sua história com a associação, né? Eu tô falando muito disso aqui porque nós estamos aqui no podcast da associação comercial. Sim. E eu falo isso em todas as minhas palestras, a importância das associações, principalmente da associação comercial, na vida de um empreendedor, de um empresário. Porque quando eu estou lá, eu lembro assim, como se fosse hoje, naquele dia eu ganhei 2 presentes. De finalzinho da tarde, eles batem assim na minha porta. E era o Thales, que era um homem grande. E o Clayton era miúdo. Era tipo um medo grande e um medo pequeno. Sei. Das pessoas que... O Clayton já partiu, mas eu tenho ele no meu coração. E o Thales, eu amo eles, assim, porque eles foram realmente pessoas muito Eles guiadas. foram um marco da sua história, né? Um marco da minha história. Porque o Clayton, antes eu conversava com ele, ele me falou uma coisa que
norteou fazer doces. Quando eu tentava vender doces nas ruas, as pessoas me diziam que naquela época já, que ninguém ia comer doce, que doce fazia mal. E o Clayton me falou uma coisa maravilhosa no assentar. Eu lembro que eu tinha comprado, assim, tinha feito comprado um pão de queijo para servir para ele. Ele foi me visitar e ele me falou assim, mas enquanto existir criança no mundo, haverá consumo de doces. Fica tranquilo. Segue o seu destino. E é verdade. Hoje a gente entende que doce é cultural. Porque quando a gente é pequena, tá triste, a mãe dá um doce pra gente ficar alegre. Se você vai celebrar, você come um doce para celebrar. Verdade. E isso me deu clareza. Mas naquele dia lá, eu na minha fabriqueta, eles chegaram me oferecendo o Empretec. Sim. Eles tinham ido lá com essa intenção. Sim. E eu acho que em todos os campos... Aqui não tinha empresários, empreendedores o suficiente para o Empretec. Sim, para formar uma turma. Porque foi o primeiro. Você já era associada? Não, ainda não era associada. Tá. Porque eu ainda não tinha ideia de negócio, não tinha ideia de empresa. Sim. Eu tinha uma cozinha, né? Uma fabriqueta. Sim. E aí eles chegam me oferecendo o Empretec. E eu lembro que eu comprei de primeira. Parcelei, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu comprei e eu sei que o Empretec veio a Carmópolis, eu acredito que veio para mim, porque o Empretec foi a faculdade da minha vida. Sim. Ele abriu minha mente, me fez ver que tudo podia ser diferente. Sim. E só foi possível ter Empretec aqui porque tínhamos associação comercial. Foi o meio, né? E tinha um presidente visionário que acreditava que aquilo seria importante para Carmópolis. Até porque a gente está falando de o Empretec, ele existe até hoje. Sim. E na formação de grandes empresários, né? Passa pela história de grandes empresários. E dizer que você está falando de 21 anos atrás. 21 anos, 2004. E aí eu lembro que eu fui fazer o Empretec. Mas naquele dia, olha, o outro grande presente que eu ganho. Eu nunca vou tirar da minha vida, enquanto eu viver, eu tenho a imagem do Clayton e do Thales na minha frente. Porque quando o Thales ele me apresenta, o Thales assim, Maria José, eu conheci uma biscoiteira que chamava Mazé. De hoje em diante eu te chamo de Mazé. Posso? Ah, não era Mazé ainda? Não é possível. Eu tinha pedido Dequinha, Zequinha. Mas, tinha pensado em tudo. Aí eu falei, pode. E eu fui fazer o Empretec. Sei. E lá estava o Clayton, estava o Kleber, tinha mais outros empresários de Carmópolis, vieram de Santo Antônio do Amparo, veio de Oliveira, veio de Passatempo, veio de Belo Horizonte, para formar a turma. E aí, ali, eu comecei a ser chamada de Mazé. E o meu doce chamava Doce Caseiro. Ah, tá. Chamava Doce Caseiro. Certo. Era de porta aberta? Era comércio porta aberta? Não. Só tinha uma cozinha lá na rua, né? Sei. E eu tinha uma fabriqueta e o Empretec, como eu falei, ele abriu minha mente. Ele tornou a fabriqueta a empresa, né? Sim. Abriu a minha mente, me fez ver que tudo podia ser diferente. Eu volto com todas as minhas características empreendedoras aguçadas. Eu comecei a estabelecer meta, planejar, monitorar. A minha vida mudou. E com um novo nome. Que aí nasceu a Mazé Doces. Entende? E por isso é que eu falo, que eu falo isso muito nas minhas palestras, porque a associação comercial teve um papel muito importante na minha vida. Eu acho que nem você sabia dessa história. Não sabia. Tá vendo? De casa não tá sabendo. Não tô sabendo dessa história, exatamente. Eu acho que eu tô precisando ler seu livro, viu, Mazé? Porque eu não li seu livro. Pois é, meu não livro. Faltou o livro. E deixa eu te perguntar. Quando a gente fala assim, eu sei que você deve ter trechos da sua história que foram muito marcantes, mas que você se orgulha demais. Queria que você me contasse aqui o que é o maior orgulho, né? Que você pode dizer, um marco de orgulho que você tem da sua trajetória. Olha, eu sou uma pessoa muito agradecida a Deus. Eu tenho certeza que Deus, quando me trouxe ao mundo, já me trouxe com essa missão. Dizem que a gente tem que encontrar propósito. Na verdade, o propósito encontra a gente e a gente tem que abraçar ele. Monsenhor Almir, uma vez, me fez uma dedicatória no lançamento do seu livro, né? Faço votos que você encontre o seu ideal e passe-os a seus filhos, Tisá e Gabriel. Então, eu tenho muitas conquistas, tenho muitas conquistas que sejam financeiras, de conhecimento, de tudo mais, mas nada supera a razão de existir da Mazé Doces, que foi para criar os meus filhos, que foi para tornar meus filhos homens de verdade. Sim. Ali eu pude criar eles, eu pude dar o sustento deles, e eu posso até hoje trazer para eles muito aprendizado, muito conhecimento. Então, a maior conquista de toda a minha trajetória, sem dúvida, foi ter podido criar um negócio e meus filhos junto comigo. Na verdade, você, inclusive, até hoje, demonstra para as mulheres o quanto é possível elas viverem daquilo que elas produzem, né? Sim. Daquilo que elas fazem, né? Até porque os seus doces, ele é uma joia, vamos dizer assim. Ele é um artesanato. As mulheres aprendem a fazer isso, né? Para a vida. Porque esse conhecimento elas vão levar com elas. Não é verdade? É verdade. E
se a gente tiver que pensar aqui, o que a gente pode esperar do futuro da Mazé Doces? Quais são os planos de futuro da Mazé? Eu posso dizer para você que eu estou num momento de desafios. Eu tenho repensado muito a Mazé Doces, a minha vida, a minha história. E queima-se no meu coração uma nova etapa daqui por diante, que talvez seja passar o meu conhecimento para outras mulheres, para outras pessoas. Legal. E eu estou me preparando para isso. Eu estou desenhando isso. É a primeira vez que eu falo isso publicamente, muitas pessoas vão ouvir. Mas não sei ainda quais são os passos, porque tudo tem que clarear, no momento certo vai chegar. Mas eu quero passar o meu conhecimento, porque eu tenho certeza que eu vou contribuir com muitas pessoas, com muitas mulheres. Quer dizer, você não teve desafio suficiente, você está criando novos desafios. Novos desafios. Então, o que vem pela frente são novos desafios. novos e grandes desafios a serem vencidos. Porque, na verdade, é isso que a gente tem que fazer na vida. Uhum. A gente tem que reinventar, a gente tem que fazer todo dia algo novo, porque senão não vai valer a pena a nossa trajetória aqui. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente fica meio quietinha, meio parada. Esse momento a gente precisa disso para emergir de novo e para fazer alguma coisa que seja melhor do que ontem, e que será, com certeza, o amanhã vai ser melhor, mas no presente é isso que eu penso, é isso que eu desejo. Com certeza. Mas a gente está caminhando para o final. Quero fazer 2 perguntas de prova para você, 2 perguntas finais. Primeiro, eu queria que você deixasse um recado para quem está começando, né? Novo empreendedor, né? Qual é o caminho de acreditar, assim como você fez, que você deixasse uma mensagem para quem está começando. Olha, a mensagem que eu quero deixar para você que está assistindo a gente aqui é que acredite em você, nos seus sonhos. Não dê ouvido aos ruídos, porque as pessoas vão dizer: não faça isso, você não vai dar conta. E as pessoas que vão te dizer isso não é a pessoa estranha que você não conhece. São as pessoas que você mais ama, que estão à sua volta. Então, acredite em você, no seu sonho. Trabalhe duro, trabalhe muito, porque a gente precisa trabalhar. E assim, eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho e ser muito feliz. Que é isso lindo, que conta, Mazé, né? com certeza. E a última pergunta, saber por que você recomenda que o jovem empreendedor, o empreendedor, faça parte da associação comercial. Nossa! Porque pode transformar a vida dele. Não seja só o jovem. O jovem, ele tem a oportunidade. Eu acredito muito na força jovem, né? Eu gosto muito de dar primeiro emprego. Acredito nos jovens. Eu acredito verdade. Que não é todo ser humano. Então, eu aconselho aos jovens e aos não jovens, assim, da minha Os que idade, são jovens há muito tempo. Jovem. E gostei disso. Jovem há muito tempo. Que procurem a associação comercial, que busquem, se filiem, porque como transformou a minha vida a associação comercial, ela pode transformar a sua também, né? Porque quando a gente está fazendo parte da associação comercial, a gente pode usufruir de tudo que ela oferece. Porque na época, se eu não estivesse fazendo parte, eu não seria convidada para fazer o Empretec. Verdade. E eu não teria história para contar. Verdade. Então, as coisas acontecem. Quando a gente está próximo das associações, principalmente da associação comercial, que é o mais acessível para a gente hoje e que pode atender todos, a gente pode ter ideias e pode ter oportunidades. É junto dos bons que a gente fica melhor, né, Mazé? A gente pode ter a oportunidade de transformar as nossas vidas. Eu falo isso por experiência, ninguém me contou. É verdade. Mazé, não tem nem como te agradecer você ter doado do seu tempo, né, da sua história para estar aqui com a gente. Eu sei que isso foi em nome da Sincar, né, o quanto nós somos importantes para você na sua vida. Então, assim, te agradeço muito por ter aceitado esse convite, esse humilde convite de você estar aqui com a gente, fazendo parte dessa história da Sincast. Imagina, foi uma alegria enorme e eu estou muito feliz de estar aqui. E agradeço demais a confiança obrigada, de vocês. Mazé. E deixo aqui um beijo para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, Mazé. Esse é mais um episódio do nosso Sincast, o podcast da Sincar. Não perca os próximos episódios que vão estar maravilhosos. Fiquem com Deus.